Você já parou para pensar quantas vezes, mesmo depois dos 60, ainda sente aquela voz interior dizendo que não é bom o suficiente? Ou que já passou da idade para se cuidar, para se sentir bonito ou para se amar de verdade? Talvez você tenha crescido ouvindo que precisava agradar os outros, seguir certos padrões ou esconder suas emoções. E agora, mesmo com toda a experiência de vida que acumulou, ainda se pega questionando o próprio valor. Se isso soa familiar, respire fundo. Este vídeo é para você. Hoje, vamos conversar sobre algo fundamental para viver bem depois dos 60, autoestima. Não aquela autoestima que depende de elogios dos outros, de aparência ou de conquistas externas, mas aquela que vem de dentro. A autoestima que te fortalece quando o mundo tenta te dizer que você não é mais tão relevante assim. E vamos além. Vamos falar de como a pressão social, aquela que diz que envelhecer é sinônimo de se apagar, precisa ser ignorada. E de como você pode se reconectar com a sua própria luz, com a sua história e com o seu amor próprio, mesmo quando o espelho mostra cabelos brancos ou rugas que antes não estavam ali. Porque autoestima depois dos 60 não é um luxo, é uma necessidade. É a base de uma vida plena, alegre e cheia de sentido. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir como mudar a maneira como se enxerga, como silenciar as vozes que te diminuem e como construir uma relação de carinho com você mesmo, exatamente como é agora. E o mais importante, tudo isso é possível, independente da sua idade, do seu passado ou da sua realidade atual. Vamos conversar com o coração aberto? Respire fundo, se acomode e sinta-se acolhido. Esse momento é só seu. Comecemos entendendo por que é tão comum que a autoestima se enfraqueça com o passar do tempo. A verdade é que o envelhecimento ainda carrega muitos estigmas. Somos bombardeados por imagens de juventude eterna, corpos perfeitos, pessoas de sucesso, e tudo isso passa a ideia de que, se não estamos dentro desse padrão, perdemos valor. Quantas vezes você já sentiu que sua opinião foi ignorada, como se sua idade te tornasse invisível? Ou que certos espaços não são mais para você? Isso vai corroendo a autoconfiança. E aos poucos a gente começa a acreditar nessas mentiras. Mas aqui está a grande virada de chave. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Depois dos 60, você já viveu tanto, já enfrentou desafios, cuidou de pessoas, trabalhou duro, chorou, amou, recomeçou. Você já construiu uma história riquíssima. Só por isso já merece todo o amor e respeito, principalmente o seu. Só que esse amor próprio precisa ser cultivado, como um jardim. E o primeiro passo é parar de se comparar. Não com os jovens, não com celebridades, nem mesmo com a sua versão do passado. Você não precisa ser como era aos 30, aos 40. Você precisa ser verdadeiro com quem é hoje. Porque só existe um você no mundo, e esse você tem um valor imensurável. E aí vem o segundo passo: reconhecer o que há de belo em você. Isso mesmo, em você. Pode ser seu sorriso acolhedor, sua paciência, sua sabedoria, a forma como ouve os outros ou sua presença tranquila. A beleza verdadeira vai muito além da pele lisa ou do cabelo sem fios brancos. Ela está no brilho dos olhos de quem tem histórias para contar. E isso ninguém pode tirar de você. Agora que começamos essa conversa tão necessária, quando a gente fala em se amar mais depois dos 60, não estamos falando de ego, estamos falando de sobrevivência emocional. Porque o mundo lá fora, muitas vezes, não facilita. Há uma tendência cruel de tratar os mais velhos como se fossem descartáveis, como se sua importância já tivesse passado. Mas veja, como pode alguém com tantas histórias, tantas cicatrizes, tanta sabedoria, perder o valor? Isso não faz sentido. Só faz sentido se a gente acredita nas regras erradas do jogo. Regras que dizem que só quem é jovem, produtivo, conectado ou com a aparência perfeita é digno de admiração. E aqui vai uma verdade poderosa. Você não precisa seguir essas regras. Você pode sim criar um novo manual, o seu.
onde a autoestima não vem de likes, elogios ou aceitação dos outros, mas da conexão profunda com quem você se tornou. E uma das formas mais eficazes de se fortalecer emocionalmente é rever a forma como você se trata no seu dia a dia. Quantas vezes por semana você se elogia e quantas se critica? Quantas vezes olha no espelho e diz, estou bem assim, sem reparar no que mudou ou no que falta? Muitas vezes, a voz mais dura que ouvimos não vem de fora, vem de dentro. E ela repete coisas que ouvimos a vida inteira. Você não é mais o mesmo, já está velho demais. Isso não é para você. Mas essa voz não é sua amiga. Ela é um eco, um reflexo de uma sociedade que ainda não sabe valorizar quem já viveu mais. Então a proposta é simples, mas poderosa. Comece a mudar esse diálogo interno. Troque o "eu não consigo mais" por "eu ainda posso". Substitua o "não sou mais como antes" por "estou diferente", e isso é uma conquista. Valorize o que você já aprendeu, sua calma, sua paciência, sua forma mais leve de ver a vida. Isso é sabedoria. E sabedoria é algo que só vem com o tempo. Agora, vamos falar de um segundo ponto essencial. Autoestima exige ação. Não adianta apenas pensar positivamente. É preciso se tratar bem na prática. Vista roupas que te façam sentir bem e não apenas as mais conservadoras. Cuide da sua saúde, da sua pele, do seu corpo, não por vaidade, mas porque isso te conecta com você mesmo. Faça atividades que te dão prazer, mesmo que sejam simples. Caminhar, dançar na sala, ouvir música, cuidar de plantas, pintar, escrever, fazer um artesanato. Quando você cuida de você, está dizendo ao mundo e a si mesmo que é importante, que merece atenção, tempo, carinho. E se você acha que é tarde demais para começar, escute isso. Nunca é tarde para se tratar com amor. Outro ponto que machuca a autoestima é o medo de julgamento. Será que vão rir se eu fizer isso? E se acharem ridículo eu tentar uma coisa nova? E se pensarem que estou querendo parecer mais jovem do que sou? A verdade é que sempre vai haver alguém pronto para criticar. Mas essas críticas dizem mais sobre quem fala do que sobre você. Viver com autoestima depois dos 60 é também aprender a se proteger dessas opiniões. É escolher se ouvir mais do que ouvir os outros. E se você quiser pintar o cabelo de roxo, aprender a tocar violão, usar roupas coloridas, começar a dançar zumba ou simplesmente dizer não quando algo não te faz bem, faça. Você não precisa pedir permissão para ser feliz. E olha, talvez você ainda carregue dores antigas, críticas que ouviu na infância, vergonhas que acumulou ao longo da vida. E tudo isso afeta a sua autoestima, mesmo que você não perceba. Mas aqui vai uma verdade libertadora. Você pode se libertar dessas marcas, pode escolher não carregá-las mais, pode decidir hoje ser mais gentil com você. Autoestima não é sobre perfeição, é sobre aceitação. E aos poucos você vai perceber. Quando se aceita de verdade, o mundo começa. Vamos falar de um assunto delicado, mas necessário. A pressão social depois dos 60 anos. Essa pressão nem sempre é explícita. Às vezes ela se esconde em frases inocentes como: "Você não acha que já passou da idade para isso? Na sua idade, o certo seria descansar. Não precisa mais se preocupar com isso, né?" Essas falas, mesmo que ditas com boa intenção, carregam uma mensagem: a de que, depois de certa idade, a gente deveria parar de viver plenamente. Parar de sonhar, de mudar, de tentar algo novo. Mas eu te pergunto, quem foi que decidiu isso? De onde vem essa ideia de que envelhecer é um fim e não o começo de uma nova fase? Essa crença é injusta, limitante e, o pior, muito difundida. Por isso, ignorar essa pressão exige força, exige coragem e, principalmente, exige uma escolha consciente, a de se colocar em primeiro lugar. Você não precisa se enquadrar, você não precisa agradar, você não precisa se justificar por querer continuar vivendo com entusiasmo, estilo, vontade, desejo. E sabe o que é mais bonito? Quando você se dá essa permissão de ser quem é com autenticidade, você inspira outras pessoas a fazerem o mesmo. Sim, você se torna um exemplo de liberdade.
Agora, vamos conversar sobre algo muito importante: a comparação. Comparar-se aos outros é uma armadilha. Sempre haverá alguém com mais saúde, mais dinheiro, mais energia, mais alguma coisa. Mas também haverá quem admire você exatamente como você é, pela sua sabedoria, pela sua calma, pela maneira de ver a vida com leveza. E sabe o que as pessoas mais felizes fazem? Elas se comparam com elas mesmas. Comparam o hoje com o ontem, celebram suas pequenas vitórias, se orgulham das superações. Então, ao invés de olhar para o espelho procurando defeitos, experimente procurar sua história ali. Cada linha do rosto carrega lembranças, emoções, aprendizados. E tudo isso é precioso. Você já parou para pensar em quanto já enfrentou nessa vida? Quantas batalhas venceu, quantas vezes recomeçou, quantas vezes se superou mesmo quando ninguém acreditava? Isso não é pouca coisa. Então, ao se sentir pressionado a ser menos, a diminuir o ritmo, a ficar no seu canto, lembre-se, você tem o direito de ocupar espaço, de sorrir alto, de opinar, de aprender algo novo, de dizer eu mereço. E olha, viver com autoestima é também saber dizer sim para as oportunidades que ainda vêm por aí. Dá para fazer novos amigos? Sim. Dá para se apaixonar de novo? Sim. Dá para aprender a dançar, tocar violão, abrir um canal no YouTube, escrever um livro, começar um hobby, ajudar outras pessoas. Nunca é tarde quando existe vontade. E por fim, uma coisa linda sobre a autoestima. Ela é contagiosa. Quando você se ama, você trata melhor quem está ao seu redor. Você espalha gentileza, leveza e esperança. E esse é o tipo de energia que o mundo mais precisa hoje em dia. Então, se tem algo que eu quero que você leve deste vídeo você pode se amar em qualquer idade e merece isso. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo. Isso nos ajuda a levar essa palavra para mais pessoas. Compartilhe com um amigo ou familiar que talvez precise ouvir isso hoje. E se você ainda não se inscreveu no canal Sabedoria Ativa, aproveita! Aqui a gente fala de saúde, bem-estar, autoestima e alegria de viver, sempre com carinho, respeito e verdade. Deixe nos comentários o que você tem feito para se amar mais depois dos 60. Vamos trocar ideias, fortalecer nossa comunidade e inspirar uns aos outros. Lembre-se, você é único, valioso, necessário e a vida continua sendo linda, em qualquer idade. Até o próximo vídeo!